Olá pessoal, estamos aqui novamente dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, que o intuito do nosso grupo GEVENC é apresentar a todos, os professores do nosso departamento de genética. E hoje, como convidado especial, nós temos o professor Dr. Giancarlo Conde Xavier de Oliveira. O professor Dr. Giancarlo, ele já é filho da Exalc, possui graduação em agronomia pela Universidade de São Paulo, aqui no campus da Exalc, mestrado em agronomia também na Exalc, e o doutorado ele fez em evolução, ecologia e biologia de populações pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Atualmente ele é professor aqui do nosso departamento de genética, e tem como principais linhas de pesquisa estudos relacionados à evolução e genética de plantas. Professor, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco hoje, e nós gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre sua trajetória acadêmica, como que foi esse processo, de entrar no curso de agronomia, e também o que motivou sua decisão de fazer o doutorado fora e quais novidades esse doutorado trouxe também para agregar a sua carreira profissional. Bom, eu que agradeço pelo convite, um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, como você disse, eu fiz agronomia, depois mestrado aqui em genética no próprio departamento, E, na verdade, desde criança eu queria ser biólogo, mas aí pessoas que tinham influência sobre mim, que eram professores, acabaram me convencendo de que talvez biologia não fosse uma boa escolha para mim, porque eu ia acabar sendo professor. Aí eu procurei o que seria mais próximo de biologia entre as profissões, Eu sempre gostei de seres vivos, então eu deveria ser realmente um profissional da área de biológicas. E uma outra profissão que me atraía bastante era a agronomia. E então eu prestei o vestibular de agronomia, entrei aqui na Exalc, mas eu sempre gostei mais das disciplinas biológicas dentro da Exalc. E no final, no último ano, eu acabei me decidindo por me especializar em genética e melhoramento de plantas, e acabei entrando no mestrado. Dentro do mestrado, eu fiz muitas disciplinas muito fortes, As disciplinas aqui no departamento são muito fortes. E em um determinado momento do mestrado, eu percebi que eu não queria e não iria jamais conseguir ser um melhorista. E decidi ser um geneticista mais puro. E, por influência do professor Paulo Sodero Martins, eu acabei me tornando orientado dele no meio do mestrado, Tive que abandonar o primeiro orientador porque ele saiu do departamento, foi para outra instituição. Então eu fiquei órfão durante alguns meses, e órfão e sem projeto. Meus dois projetos, o mestrado e a pós-graduação, de modo geral, foram bem acidentados. Eu tive dois projetos nos 2 primeiros anos do mestrado na área de biotecnologia aplicada a melhoramento. Aí quando ele foi embora, eu mudei de área dentro do mestrado e passei para a orientação do professor Paulo Sodero Martins, que trabalhava com genética ecológica e evolução. E aí eu comecei essa área. O professor Paulo Sodero Martins foi capaz de me mostrar que evolução, genética ecológica, tinham sido sempre meus interesses desde criança, podiam ser mais do que um hobby, um simples interesse intelectual. Eu podia trabalhar profissionalmente com isso, porque ele trabalhava. Então foi uma influência muito boa, fundamental sobre mim. Aí dali para diante eu desenvolvi um trabalho com o gênero Oriza, dos arrozes selvagens, trabalhando com 4 espécies aqui do Brasil, que são as 4 espécies que existem no Brasil. O gênero como um todo tem 23 espécies no mundo inteiro, mas aqui no Brasil são 4. E a minha dissertação de mestrado foi sobre distribuição geográfica e distribuição da variação
fenotípica nessas espécies, principalmente na Amazônia. Então eu fiz viagens para lá, foram muito importantes para mim também, e acabei sendo contratado no meio do mestrado pela Unesp. Eu fui dar aula no Instituto de Biologia da Unesp em Botucatu. Eu dava aula para biólogos, né? E no ano seguinte abriu o concurso aqui e eu passei a trabalhar no departamento de genética aqui da Exalc, ainda no mestrado, sob a orientação do professor Paulo Sodero. Naquela época tinha escassez de doutores, então era muito comum que se contratassem pessoas sem doutorado, sem mestrado, uma coisa que hoje não tem mais sentido, né? E por isso deu para ser contratado. Aí eu passei a dar aula aqui. No começo foi muito difícil, porque em Botucatu eu tinha que ter uma casa alugada lá, tinha que ter uma casa alugada aqui, morava em 2 repúblicas ao mesmo tempo, viajava toda semana para lá e para cá, tinha que dar aula pela primeira vez na vida, ao mesmo tempo que eu fazia o mestrado, né? Então não era fácil. Quando eu mudei para cá ficou um pouco mais fácil, mas eu continuei dando aulas, né? No começo aulas de genética e a partir de 1991 também aulas de biologia celular. Aí surgiu, depois que eu defendi o mestrado, surgiu a oportunidade de fazer doutorado no exterior. E para isso eu fui bastante estimulado pelo meu orientador daqui. E, só que como eu não tinha certeza de que eu iria passar, né, na seleção de lá, eu joguei as fichas em vários programas, né? Então eu me inscrevi aqui no programa de doutorado da genética, também me inscrevi no programa de doutorado em ecologia da Unicamp, né, o famoso programa de ecologia, além de me inscrever no doutorado da WashU, que é a Washington University, né? É a maneira carinhosa com que a gente chama Washington University. Só que os resultados dos processos seletivos foram saindo na ordem inversa do meu interesse. Então, primeiro saiu o resultado aqui da genética e eu imediatamente me matriculei e comecei a cursar. O problema de quem faz mestrado e doutorado na mesma instituição é que as disciplinas acabam. Então, eu já tinha feito todas as disciplinas interessantes no mestrado e, como resultado, no doutorado, eu acabei fazendo disciplinas na estatística. Tinha uma ligação mais indireta com os meus interesses, mas foram as únicas que eu encontrei que poderiam ser úteis para a minha tese, né? Aí saiu o resultado da Unicamp e eu tranquei aqui, passei a cursar as aulas da Unicamp. Fiz 2 disciplinas normais lá e em julho daquele ano eu fiz uma disciplina de campo famosa da Unicamp, em que a gente fica 1 mês dentro de uma reserva ecológica fazendo pesquisas, né? Muito boa aquela disciplina. E na última semana daquela disciplina eu recebi a notícia de que a CAPES tinha me dado uma bolsa para ir para os Estados Unidos, para o WashU, porque a WashU já tinha me aceitado, só que eu não sabia se ia ter bolsa. A WashU dá bolsas para os alunos, só que bolsas para solteiros. E eu tinha família, já tinha uma esposa e o meu filho, né? Então eu precisava de um suplemento para dependentes. Por isso dependia da CAPES. Aí, em julho, a CAPES finalmente deu o ok. E aí, em agosto, nós fomos para os Estados Unidos, para St. Louis, no Missouri, né? E aí eu comecei o doutorado. Como foi que eu escolhi aquela universidade? Eu fiz naquela época não existia internet, né? Tudo era muito mais difícil. Então, o que eu fiz foi consultar catálogos na Associação Alumni, lá de São Paulo, e acabei escolhendo 4 universidades que tinham pessoas nessa área de evolução, biologia de populações, que eu conhecia.
pelo menos da literatura, né? E uma delas era a doutora Barbara Shaw, que acabou sendo minha orientadora. Eu acabei me interessando por ela e descobri que eles ofereciam uma bolsa, né, para os alunos, e as outras 3 não ofereciam. Então isso acabou influenciando e eu acabei indo para lá. E aí eu prometi que ia demorar menos tempo para fazer o doutorado do que eu demorei no mestrado, porque eu dei aula, né, no mestrado, e isso atrasou muito, e tive 2 orientadores, 3 projetos, foi bem acidentado, mas eu acabei demorando 1 ano a mais no doutorado do que no mestrado, e eu não recomendo isso para ninguém, já é um dos conselhos que eu dou para os alunos, façam mais rápido do que eu fiz, né? Mas aí a gente olha, né, para trás a importância da docência, do professor, porque assim, graças ao seu orientador, você conseguiu desempenhar e descobriu que a área da evolução, a genética da evolução era o que você gostaria. Isso é muito bom, muito bacana, professor, essa história. A gente sabe, né, que as suas linhas de pesquisas, atualmente, ela abrange o conceito de evolução, genética e ecologia, né, de populações naturais de plantas e biologia de conservação. O senhor poderia explicar um pouco, né, como esses temas, eles se interrelacionam entre si e a sua importância para a ciência e para a sociedade? Bom, a evolução, o que é? Evolução é o estudo das mudanças de composição genotípica de populações ao longo do tempo, num determinado local, né, num determinado espaço, por influência de seleção natural, deriva, migração, mutação, uma série de fatores, né? É uma ciência basicamente genética e ecológica, porque se refere a mudanças genéticas, mas essas mudanças são determinadas pela adaptação das populações ao ambiente. Aí é o fator ecológico, né? A genética ecológica trabalha basicamente com a mesma coisa, com a distribuição dos genes no espaço geográfico. Só que geralmente, na genética ecológica, esses estudos são mais limitados no tempo e no espaço. Geralmente são algumas gerações, se estuda a influência de algum fator ambiental sobre a distribuição dos genes, dos genótipos, mas num espaço de tempo mais limitado. A evolução é mais geral, então ela engloba a genética ecológica. E como a evolução estuda o fenômeno durante milhares, às vezes milhares de gerações, e num espaço geográfico muito grande, pode chegar até o planeta inteiro, ela fatalmente acaba incluindo também estudos geológicos, paleontológicos, de ecologia de ecossistemas, de biogeografia, né? Então a escala dos fenômenos estudados em evolução vai desde do pequeno até o grande. E nesse pequeno se encaixa a genética ecológica. Agora, a biologia de populações, a biologia da conservação, é basicamente também um estudo de genética ecológica, só que aplicada, né, geralmente a uma ou poucas espécies que estão ameaçadas de extinção, têm uma população muito pequena e, portanto, são sujeitas a uma maior ação da deriva do que populações grandes, né? E quem faz estudos de biologia de conservação está interessado em salvar tanto a espécie da extinção, como salvar a quantidade de variação genética que essas espécies têm, né? Então é a maneira como esses 3 campos de estudo estão relacionados. Basicamente é uma questão de escala, né, que varia entre evolução, genética e ecológica, e uma questão de aplicação, que é o que caracteriza a biologia da conservação, que também é chamada de biologia do desespero, né, porque
Geralmente as populações estão em condições desesperadoras de empobrecimento genético. E aí, aproveitando o gancho, né, já que a gente está falando um pouco da sua área de atuação, a gente sabe que as técnicas, né, e metodologias de abordagem dos princípios de evolução, elas avançaram ao longo dos anos. Você poderia falar um pouco, né, sobre os métodos, o que você mais ou menos utiliza no seu laboratório para realizar esses estudos, até mesmo para a gente poder compreender um pouco como que é feito esses estudos na área de evolução, que correlacionam a evolução e a genética de plantas. Bom, basicamente no laboratório, num laboratório de evolução, né, particularmente no meu, a gente usa qualquer técnica que possa servir para resolver os problemas a que a gente se propõe, né? Desde métodos estatísticos básicos, passando por uso de marcadores moleculares, programas de reconstrução filogenética, programas de previsão de nichos ecológicos, então programas de análise de genética de populações baseada em marcadores moleculares, né? Praticamente todos esses métodos e mais alguns já foram usados em alguma dissertação, alguma tese no laboratório, inclusive nas minhas, né? Por exemplo, vários trabalhos versaram sobre reconstrução filogenética. Nós tivemos trabalhos com Solanaceae, com Oryza, né, com o gênero do arroz, com Sácaro, o gênero da cana-de-açúcar. E para isso a gente usa métodos de análise baseados em máxima parcimônia, máxima verossimilhança. Existem também métodos de análise bayesiana que nós ainda não chegamos a usar, porque os outros foram suficientes, né? Eu sempre começo com os problemas e aí eu recorro aos métodos, e não o contrário. Existe uma tendência, já que a genética é um campo que avança muito rápido, tem tecnologias e resultados às vezes muito atraentes, parecendo ficção científica, existe uma tendência de querer usar métodos muito modernos, espetaculares, e depois escolher os problemas que podem ser resolvidos com eles, né? Mas eu acho que está errado isso, né? Então a gente tem problemas para resolver e eu aí uso os métodos que estão disponíveis. Muitas vezes são métodos bem tradicionais, como métodos de microscopia óptica, microscopia eletrônica. Nós usamos, acho que em duas oportunidades. Uma para estudar a morfologia de pólen, batata doce de variedades tradicionais coletadas em roças de pequenos produtores, pequenos lavradores ou caboclos no Vale do Ribeira, né? São materiais que estão em extinção, porque esse tipo de agricultura está em extinção. E também usamos esses métodos microscópicos com o projeto de Sácaro para estudar a biologia floral, a morfologia e a anatomia floral de espécies aparentadas, espécies selvagens, nativas do Brasil, aparentadas da cana-de-açúcar, né? No caso da batata doce foi muito interessante, porque a gente achou com microscopia eletrônica de varredura variação morfológica muito grande em grãos de pólen, uma coisa que não é muito comum dentro da mesma espécie, né? Isso é muito importante. E aí, aqui, pegando a deixa, né, já que a gente falou das metodologias e técnicas que estão utilizadas para o estudo de evolução, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre os estudos que você desenvolveu, quais foram as descobertas mais importantes e que você considera significativas para a sua carreira, e a atualidade, né, quais são os projetos atuais que o senhor está envolvido. Bom, entre os resultados, descobertas interessantes que eu poderia citar, além dessa do pólen batata doce, o primeiro resultado no meu mestrado
foi a descoberta de uma variação clinal ao longo do rio Amazonas, em Oryza rufipogum, Oryza glumepátula, como ela é chamada atualmente, né? Nós coletamos amostras de sementes desde uma localidade a alguns quilômetros a oeste de Manaus até a ilha do Marajó, né? Que compreende mais de 1.000 quilômetros do rio Amazonas. E na natureza mesmo, elas são bem diferentes, populações, mas a gente queria saber se elas continuavam sendo diferentes quando você elimina a variação ambiental a que elas estão sujeitas. Então, nós trouxemos material aqui para o departamento, plantamos em vasos e num ambiente homogêneo, né? Pequeno, quer dizer, não havia praticamente nenhuma variação ambiental, de modo que a variação que a gente podia observar era genética. E as populações continuaram apresentando as diferenças entre si que apresentavam na natureza, né? Basicamente, nós usamos 37 caracteres morfológicos, fazendo uma análise multivariada, aparecia uma variação clinal no gráfico, ou seja, uma variação gradual, desde Manacapuru até o Marajó. E a mais visível de todas é a variação no porte da planta. Lá na Amazônia Ocidental, as plantas são bem eretas, e no Marajó elas são prostradas. E ao longo do rio, esse caráter apresenta intermediários, né? Então, pode ser causado ou por fluxo gênico, né, ao longo do rio, já que o rio leva plantas de oeste para leste, ou pode ser também causado por seleção natural, pode ser o resultado de adaptação a um ambiente que também é em si gradualmente variado, né? O ambiente, nesse caso, seria basicamente a variação do nível da água. São plantas aquáticas, né, vivem dentro d'água, e na parte oeste do rio, dessa área que eu coletei, a variação do nível da água é tremenda, são vários metros por ano, para baixo e para cima. Então a planta tem que crescer para acompanhar essa variação. Já no Marajó, o nível da água é baixo, são lagos rasos, que não variam muito, é uma região bem plana, e por não variar muito, a planta não tem necessidade de ter um hábito ereto e crescer muito, então ela cresce na horizontal. Isso foi uma descoberta interessante. Eu lembro que na época eu pedi a ajuda de um professor da estatística aqui da Exalc para fazer a análise multivariada, e ele comentou que foi a primeira vez que ele ajudava muitas pessoas a fazer a análise multivariada, foi a primeira vez que o resultado da análise multivariada tinha algum significado biológico. Além desse resultado, um outro resultado que eu gosto bastante de citar é o do meu primeiro aluno de mestrado, o Marcelo Cavallari. Ele trabalhou com bromélias ameaçadas de extinção. Então foi um trabalho bem aplicado, né, usando marcadores moleculares, RAPDs, que hoje em dia estão totalmente fora de moda, né, mas na época ainda eram usados por todo mundo. E essas 3 espécies de bromélias estão totalmente fora de unidades de conservação. Uma delas, inclusive, tem apenas uma população conhecida, quer dizer que se passar um trator em cima dela, acabou a espécie, né? Então ele usou esses marcadores para saber qual era a quantidade de variação genética que existia nessas espécies. Como essas espécies têm reprodução vegetativa, a gente suspeitava que as populações fossem todas um enorme clone, né? Todas iguaizinhas geneticamente. Aí, nesse caso, basta você coletar uma semente e aí a população está salva no banco de germoplasma. Mas não, apesar da reprodução vegetativa, havia
muitos indivíduos geneticamente diferentes em cada população, e para você realmente fazer uma amostra representativa, era necessário coletar muitas sementes. Então, esse simples fato de saber se você deve coletar muitas sementes ou poucas, já é um resultado útil para esforços de conservação. Então, um terceiro resultado interessante saiu desse projeto da FAPESP a respeito de espécies selvagens de sácaro, que nós terminamos em 2019 e agora estamos retomando. O projeto tinha por objetivo saber se era possível haver fluxo gênico entre a cana-de-açúcar e as espécies aparentadas. Porque se fosse possível o fluxo gênico por pólen, as espécies selvagens poderiam ser contaminadas por genes da cana-de-açúcar. E como tem muitas empresas lançando transgênicos de cana-de-açúcar, essa informação precisava ser fornecida à CTN-Bio para que ela decidisse se era seguro ou não lançar essas variedades, né? Então nós estudamos o sistema reprodutivo da espécie mais comum de sácaro, que inclusive às vezes é encontrada lado a lado com canaviais comerciais, e como resultado das pesquisas a gente descobriu que essas plantas não fazem cruzamentos. Ainda não sabemos se é por serem autógamas ou se é por serem apomíticas, isso ainda vai ser investigado, mas elas não fazem cruzamento, de modo que não tem perigo de elas receberem pólen da cana-de-açúcar, e foi um resultado que foi apresentado na CTN-Bio e acabou tirando esse problema, né, para o lançamento das variedades transgênicas. Eu citaria esses 3 exemplos. E aí, com o projeto atual, você vai retomar esse da cana, né? No projeto que terminou em 2019, embora não tivesse sido planejado, acabou saindo como resultado o sequenciamento do genoma completo das 3 espécies de sácaro aqui do Brasil, né? Tanto do genoma nuclear, como do mitocondrial e do cloroplastidial. Então nós temos essas sequências ainda num estado bem bruto, né? Em reads separados, das 3 espécies, e são espécies alotetrapóides, então são genomas razoavelmente grandes, muito material, dá para uns 10 pós-docs. E agora o nosso objetivo já é desligado dos objetivos originais, né? Não tem mais a ver com esses problemas da CTN-Bio. A gente quer estudar realmente a evolução dessas espécies, a relação delas com outras espécies de sácaro de outros continentes, né? Com a cana-de-açúcar também, e estudar particularmente a evolução dos genes dentro de cada uma delas, envolvidos com a morfogênese floral e com aspectos de biologia floral, né? Formação de pólen, formação da inflorescência, para aprofundar mais esse aspecto que foi estudado só com microscopia óptica, óptica e eletrônica, né, na primeira fase do projeto. Para isso, tem 2 candidatos a pós-doutorado que estão escrevendo um projeto para a FAPESP para continuar o primeiro projeto. É muito interessante. Eu acredito que ao continuar esses estudos, vamos ter assim resultados muito interessantes. Vamos ter uma resposta muito boa. E aí, voltando um pouquinho para o ensino, né? Lá no início, o senhor mencionou que escolheu agronomia porque o seu orientador falou que se fosse fazer biologia, iria dar aula, né? Mas coincidentemente... não foi o orientador, foi um professor. Isso, foi o professor que falou que iria dar aula, mas coincidentemente, né, os caminhos trouxeram para a docência. E eu queria saber quais foram os maiores desafios, né, que o senhor enfrentou ao iniciar esse processo o início da carreira docente, né? E
quais são os desafios atualmente que você enfrenta, né, em sala de aula e até mesmo ao ensinar o tema de evolução aos alunos? Uhum. Então, ironicamente, aquele professor lá no ginasial, ele tinha medo que eu me tornasse um professor se eu fosse biólogo, mas sendo agrônomo, acabei virando professor do mesmo jeito e ganhando um salário igual ao que eu ganharia se fosse biólogo, porque dentro da USP todos têm o mesmo salário em cada categoria, né? Então não adiantou muito. Mas, de qualquer forma, foi uma grande experiência ter feito agronomia. E eu acabei virando professor. Essa vocação foi surgindo mais ou menos no 5º ano da graduação. Eu comecei a achar que eu dava algumas aulas particulares para alunos que tinham dificuldade em genética, em melhoramento, alunos aqui da Exalc mesmo. Eu dava aulas particulares, não pagas, era por amizade mesmo. E eles falavam que entendiam o que eu dizia, então eu comecei a achar que eu tinha pelo menos algum talento para isso, né? E como eu acabei me interessando por pesquisa, um dos destinos do pesquisador é trabalhar numa universidade. Então eu juntei as duas coisas, né? E comecei a dar aula de genética, que é a disciplina. Eu prefiro dar aula de evolução, acho muito mais interessante. Mas genética também é muito interessante e eu tenho um carinho especial por ela, porque foi a primeira. Então, perdi muitas noites preparando aula nos primeiros anos, né? No primeiro ano as aulas eram muito ruins, depois foram melhorando. Do primeiro para o segundo ano a diferença é brutal, né? Você já ter dado aula um ano antes ajuda muito a dar pela segunda vez essas aulas. Então eu comecei com genética, depois de 3 anos eu passei a dar biologia celular também. Biologia celular foi muito importante para mim, porque não era a minha área predileta, né? Mas para dar essas aulas eu tive que estudar muito, e esse estudo para o preparo das aulas é que me permitiu tirar uma nota alta no GRE, que é o exame que era necessário para entrar na Universidade Americana. Então eu fiz o GRE 2 vezes, uma antes de começar a dar aulas de biologia celular e outra depois de ter começado a dar as aulas, e a diferença foi muito grande. Então a gente acaba aprendendo muito quando dá aula, né? Eu considero que a gente só entende um assunto depois que você faz outra pessoa entender aquele assunto também. Enquanto isso não acontece, você nunca tem certeza se realmente sabe aquilo. E qual é o resto da pergunta mesmo? E aí eu queria que você contasse assim pra gente assim, um pouco uma experiência, um momento que você viveu, onde você conseguiu transformar uma dificuldade em aprendizado. O ensino, em genética, uma experiência isolada que eu posso citar é o ensino de teste de 3 pontos. O teste de 3 pontos sempre foi difícil de ensinar. Os alunos, e eu lembro quando eu era aluno, eu também achava difícil entender o teste de 3 pontos. E aí, depois de um certo número de anos dando essas aulas, eu resolvi ensinar o teste de 3 pontos usando diagramas de Venn, né? Conjuntos, intersecção de conjuntos e tal. Aquela teoria de conjuntos da matemática básica. E funcionou. Eu acho que melhorou muito o aprendizado dos alunos usando esse enfoque. E é um enfoque que não é usado em nenhum livro-texto que eu conheça. Então, pode ser considerado como uma contribuição. Em outros casos, na pós-graduação, por exemplo, na genética de populações, que era uma disciplina que eu dava até 2 anos atrás, agora eu deixei de dar, era uma disciplina muito interativa com os alunos. Então, o programa da disciplina foi delineado
por mim e pelo professor Roland Venkowski, né, que era quem dava a disciplina antes. Só que ele era maleável. Então, num determinado ano, um aluno de pós-graduação aqui do curso, um aluno que eu admiro muito, admirava muito, continuo admirando cada vez mais, ele fez uma pergunta no final da aula sobre por que era necessário que populações estivessem em desequilíbrio de ligação para que se pudesse estudar QTLs nelas. Eu falei, olha, isso não dá para explicar em 2 minutos. Então, o que eu fiz? Preparei uma aula para a semana seguinte sobre esse assunto. Aí, na aula seguinte, fiquei umas 2 horas explicando isso e, aparentemente, ele entendeu, sanou a dúvida dele e, aparentemente, também foi útil para os outros alunos, né? E, a partir desse ano, eu passei a incorporar essa aulinha de 2 horas na disciplina. E isso aconteceu outras vezes também. O mesmo aluno tinha perguntado se um determinado detalhe que eu tinha mostrado na lousa podia ser explicado também por teoria de Markov. Eu falei, pode, né? Mas também não dá para pôr em 2 minutos aqui. Então, preparei uma aula, com esquemas, etc. E na aula seguinte, introduzi isso e passou a fazer parte da disciplina também, né? Então, a disciplina foi ficando um pouco mais comprimida, mas incluindo esses assuntos sob demanda, né, dos próprios alunos. Com a evolução, eu sou um pouquinho mais restritivo, eu que mando. Mas na genética de populações, os alunos sugeriam e eu incorporava. Eu considerava que era uma disciplina que tinha que, primeiramente, servir aos interesses das teses deles, né? Isso mostra a importância também de se ouvir os alunos, né? Porque às vezes o que é a dúvida de um aluno pode ser a dúvida de outros. Sim, e é interessante saber o que eles querem saber, isso, né? E aí que, vendo seu relato na parte da docência, a gente mostra como é importante, assim, a docência como professor, ele está sempre em constante aprendizado, né? Porque a cada dúvida do aluno faz com que o professor saia da sua zona de conforto para que ele possa buscar solucionar, buscar responder. Isso é muito importante. Sobre a zona de conforto, eu queria fazer uma notinha, que até hoje eu estou procurando a minha zona de conforto. Que a gente pensa, mas... Não achei ainda. Mas quando se escolhe a docência também é difícil ficar na zona de conforto, tem sempre uma dúvida diferente. A gente já está quase chegando ao fim da nossa entrevista e eu gostaria, assim, de perguntar se o senhor tem alguma reflexão que o senhor gostaria de compartilhar sobre sua carreira, seu campo de atuação para a gente. A minha carreira, como eu disse, foi acidentada, né? E, de maneira geral, acho que eu poderia, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Mas a gente nunca sabe como fazer isso na hora em que está acontecendo, né? É como um pedestre andando por uma cidade coberta de névoa. Você só enxerga um palmo na frente do nariz, toma suas decisões com base naquilo. Eu não demoraria tanto fazendo mestrado e doutorado. Agora, alguns conselhos que eu podia dar para quem pretende começar uma carreira acadêmica, especialmente nessa área, né, de evolução, de genética ecológica, que envolve muito contato com populações naturais. Faça um esforço para ter bastante contato com essas populações naturais. Excursões para áreas selvagens, para florestas, para campos, para cerrados, para conhecer as plantas, conhecer os animais, se for o caso de pesquisadores da zoologia, porque não tem nada mais triste do que um biólogo de escritório, né? Fica trancado na sua sala, só estudando. É necessário estudar. Esse é o segundo conselho, né? Estude bastante a sua área e inclua nesse estudo livros
por incrível que pareça, existem pesquisadores que não dão importância para livros. Inclusive, não tem nenhum livro. Se vocês entrarem na sala de alguns, não tem livro nenhum. E livros para quê? Para assuntos mais gerais. Porque um livro foi escrito por alguém que leu 1000 artigos. Então você não precisa ler todos esses artigos, já está tudo resumido na forma de um livro. Se o assunto for mais especializado e mais próximo diretamente do que você faz, aí você lê artigos de revisão. Esses artigos de revisão foram escritos por autores que leram 50, 100, 150 artigos e resumiram tudo ali. Então você também não precisa ler todos aqueles artigos originais. Inclusive tem uma pesquisa recente, que saiu, não sei se foi em Science ou Nature, mostrando que depois que um artigo é citado por uma revisão, ninguém mais lê aquele artigo. As pessoas leem só a revisão. Então é o túmulo de um artigo se você for escolhido para fazer parte de uma revisão. E quando for um assunto bem próximo da sua tese, da sua linha de pesquisa, aí você lê os artigos originais da literatura primária, né? Mas não é bom se concentrar nem num extremo dessa escala, nem no outro. Não deixe de ler livros e não deixe de ler os artigos. E os livros devem ser, inclusive, de áreas bem distantes das suas, né? Darwin, por exemplo, lia de tudo. É bem pouco provável que ele tivesse chegado à teoria dele se ele não tivesse sido tão heterogêneo, tão eclético, né, nas suas leituras. Por exemplo, ele leu um livro de economia para ter a ideia da seleção natural. É a maneira como as ciências se ajudam umas às outras, né? Se você me permite, sobre os problemas do ensino, como professor de evolução, eu não podia deixar de citar o problema mais ou menos particular que a evolução, que o ensino da evolução tem, que é o fato de muita gente não gostar da teoria da evolução, né? E não aceitar a teoria por motivos filosóficos ou religiosos. Isso é muito comum, está ficando cada vez mais comum. E aqui mesmo na Exalc, uma pesquisa feita por 2 pós-doutoras sob a minha supervisão, descobriram que numa turma de graduação de evolução, cerca de 80% dos alunos tinham problemas pessoais, leia-se, filosóficos ou religiosos, né, em aceitar a teoria da evolução. Agora imagine um curso de biologia, 80% dos alunos, eu não sei se isso vai se repetir de ano para ano, pode ser que tenha sido um pico, né? Mas imagine o problema que isso representa, formar biólogos que não aceitam a teoria da evolução. É como se um engenheiro civil tivesse problemas com cálculo diferencial, né? Algum problema religioso contra trigonometria ou alguma coisa desse tipo. Outras ciências não sofrem desse problema, né? Algumas sofrem. A geografia, por exemplo, tem sofrido um pouco com o terraplanismo, né? Embora o terraplanismo seja bem mais raro do que a descrença na teoria da evolução. Mas isso é uma coisa com que a gente tem que trabalhar. É um dos desafios do professor, especificamente de evolução. Professor Giancarlo, eu gostaria assim, de agradecer o senhor pelas contribuições. Acredito que o que o senhor falou aqui hoje foi assim, espetacular em relação, esclareceu muitas coisas, especialmente para os alunos, em relação à evolução, em relação à genética, e foi muito bom conhecer um pouco do seu trabalho. Eu e a equipe do GVENC, a gente gostaria de agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite, por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui falando um pouco sobre carreira, sobre trabalhos, sobre desafios. Muito obrigada. Sou eu que agradeço.